Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a esse ministério. Esse ministério ele venha ser bênção de Deus aqui nessa região chamada Pedrão. Eu sei que Deus vai fazer a obra em muitas vidas neste lugar. Muitos que são desacreditados, mas que pela fé vai se tornar nova criatura. Amém, todos acharam? 1 Samuel capítulo 17, versículos 10 a seguir, que diz assim: disse mais o filisteu: hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: dá-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Podem se sentar e aplaudam ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, digno de honras, digno de louvor, digno de adoração. Louvado e exaltado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Golias, o gigante filisteu, afrontava a Israel, humilhava a Israel, dizendo: não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolha um homem dentre vós que tenha coragem de pelejar contra mim. Aleluia. Se me ferir, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer esta peleja, todo Israel será escravo dos filisteus. Aleluia. Amados, grande foi a humilhação do povo de Israel. Golias, ele afrontava a Israel pela manhã, e pela tarde também ele afrontava a Israel. A Bíblia vai dizer que isso ocorreu no período de 40 dias. 40 dias Israel foi humilhado e afrontado por Golias. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que os filisteus, eles se ajuntaram para a batalha do lado de Socorro. Israel se ajuntou para a batalha do lado do Carvalho. De um lado Israel, do outro lado os filisteus. Entre ambos os exércitos havia um vale onde seria esta batalha. Tudo estava pronto para a batalha. Todo o cenário de guerra estava preparado. Os exércitos estavam opostos, só esperando o momento para se gladiarem. Mas a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que no exército dos filisteus havia um guerreiro diferenciado, um guerreiro cujo tamanho era diferenciado, cujo tamanho era fora do normal. Um verdadeiro guerreiro, um homem avantajado, um homem gigante em comparação aos demais guerreiros que havia naquela localidade. Glória! Golias, por ele ser este homem avantajado, ele, aos seus olhos e aos olhos humanos, ele achava que a batalha já estava ganha para os filisteus.
ali neste cenário, Golias ele estava aproveitando o seu tamanho avantajado. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Golias ele era um guerreiro poderoso. Este é o nome de Golias, guerreiro poderoso. E Golias ele estava apostando no seu tamanho avantajado. Por isso que ele lançou esse desafio, porque ele estava confiando na sua estatura. A Bíblia vai dizer que esse guerreiro, que esse gigante, ele tinha quase 3 metros de altura. Eu entendo, se Golias ele tinha quase 3 metros de altura, Golias tinha no mínimo 1 metro de largura. Eu também entendo que se ele tinha 3 metros de altura, 1 metro de largura, ele pesava no mínimo 200 quilos, fora a sua armadura que ele carregava, que era quase 100 quilos na sua armadura. Era por isso que ele estava se apoiando na sua estatura, na sua armadura blindada. Golias, ele usava um capacete de bronze. Golias usava uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. E em suas costas ele carregava um dado inflamado. Golias também usava caneleiras de bronze. Golias, ele tinha uma espada que pesava 7 quilos. Uma lança tão poderosa que só a ponta da lança pesava 7 quilos também. Tinha um escudo e tinha um auxiliar que ia carregando o seu escudo. Eu quero dizer que Golias era um verdadeiro tanque de guerra. Para que tu possa entender melhor essa estatura de Golias. É como se você tivesse com um carrinho tipo um Fusquinha e Golias viesse de lá para cá com uma carreta carregada de toneladas. Assim era Golias, o homem avantajado, o homem com 3 metros de altura, que usava uma armadura blindada, preparada para a espada, preparada para a lança, um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro tanque de guerra. Golias estava achando que a sua estatura seria infalível. Por isso que Golias ele afrontava o exército do Deus vivo. A Bíblia vai dizer que foi durante 40 dias Golias humilhando, Golias afrontando. Golias ele dizia: não sou eu, o filisteu, e vós, servo de Saul, escolha entre vós o homem que tem a coragem de pelejar contra mim. Se me vencer, nós seremos vossos escravos, mas se eu vencer esta peleja, todo Israel será escravo do filisteu. Era tudo que Satanás ele queria. Grande foi a afronta contra Israel por causa desse gigante. Eu quero dizer, amados, nesta noite, que grande tem sido também a nossa afronta, porque muitos gigantes têm se levantado contra nossas vidas, assim como aquele Golias se levantou e desafiava o povo de Israel. Mas aqueles guerreiros de Israel, ao invés de olhar para o seu Deus, eles olhavam para o tamanho daquele gigante. Eu quero dizer nesta noite que quando o gigante se levantar na tua vida, ele pode ser do tamanho que ele for, mas você nunca deve olhar para o tamanho do gigante, mas olhar para o teu Deus, porque é maior e mais poderoso do que qualquer gigante. E a afronta continuava. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de providência. Que o nosso Deus é um Deus onisciente, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é a presciência. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. E Ele sabe de tudo que está acontecendo em nossas vidas.
se nenhum de vocês, que Deus não sabe da luta que vocês estão passando. Deus, Ele sabe da luta que vocês estão passando. Muitos podem até dizer que vocês são pequenos, muitos podem até se desfazer da estatura de vocês, mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Que Deus, Ele pega os que se exalta e humilha, e aqueles que são humilhados, Ele exalta, porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus glorioso, um Deus majestoso, um Deus santo, um Deus eterno. Louvado seja Deus. E Ele estava vindo aquela afronta que estava acontecendo em Israel, e Deus já tinha providenciado a vitória de Israel, ainda que tivesse um gigante de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros, mas maior é o nosso Deus, e Deus já tinha preparado a vitória de Israel. E a tua vitória também não será diferente. Se tem alguém aqui passando por alguma humilhação, tão somente tenha, porque Deus está vindo e Ele já entrou com providência. Deus não está preso no tempo como nós estamos. Deus, Ele é eterno. O tempo está nas mãos de Deus. O passado, o presente, o futuro. Se aconteceu alguma coisa, ou se está acontecendo alguma coisa, ou se vai acontecer alguma coisa, Deus já sabe. Glória a Deus. E estão ali naquele exército 3 soldados chamados Eliabe, Abinadab e Samar, que eram homens militares, homens de guerra. E nesta mesma família existia um que vivia no anonimato. Existia um que era o pequeno da família, que não era valorizado, e vivia por trás das malhadas, vivia no mato cuidando de bicho, enquanto seus irmãos estavam no exército, chamado Davi. E Deus, Ele já tinha preparado Davi. Davi era sonhador, Davi tinha ambição, e Deus já estava preparando Davi, e Deus conhecia o coração de Davi. E a Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas de seu pai, e a Bíblia diz que Davi estava matando as ovelhas de seu pai, que Davi lutou contra um leão, que Davi lutou contra um urso para proteger as ovelhas de seu pai. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que quando aquele gigante desafiava o exército de Israel, ali existia soldados, existia guerreiros, mas ninguém ali tinha amor pelo exército do Deus vivo. É isso que falta também no nosso meio. Você pode dizer que faz, você pode dizer que acontece, mas eu quero saber se você tem amor, porque a essência do cristianismo é o amor. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Deus já tinha preparado a situação para desfazer essa afronta e jogar esse gigante no chão. Deus agora Ele vai usar Jessé, o pai de Davi. Eu queria que vocês acompanhassem aqui uma leitura no mesmo capítulo 17. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu te amo, Jesus. No mesmo capítulo 17, vamos ler, amados, o versículo 17 também, a partir de 17, 17, diz assim: e disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste pão tostado e os 10 pães, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de mil, e visitarás a teus irmãos, e vê se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e
pelejando contra os filisteus. Versículo 20: Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas um guarda. Carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Louvado seja Deus. Olha a providência de Deus. Todo esse cenário estava existindo no campo de batalha. Fora do campo de batalha não havia nenhuma possibilidade. Mas Deus, Ele usa quem Ele quer, onde Ele quer e a hora que Ele quer. E Deus vai usar agora Jessé, que chama Davi, para que Davi fosse ao campo de batalha. E o que me chama a atenção, que Davi, pastores, quando ele saiu ao campo de batalha, ele não deixou aquelas ovelhas dispersas. Ele deixou um guarda tomando conta das ovelhas. O que é que eu quero dizer? Como falaram um pouco antes, uma coisa é ser guerreiro, outra coisa é ter no coração amor pela obra, como eu já ouvi aqui nesta retaguarda. Ministros antigos que abriram os caminhos para que os novos ministros dê seguimento. E Davi, ele não deixou as ovelhas dispersas, porque ele tinha amor pelas coisas de Deus, ao contrário daqueles guerreiros que estavam com medo daquele gigante. E Davi, ele vai, ele pega a bagagem e ele vai. E quando Davi chega no arraial, ele vê algo inusitado. Davi era uma criança, um adolescente sonhador. E ele vê algo inusitado, ele vê os guerreiros de Israel saindo para a batalha. E ele deixa a bagagem ali com os guardas e vai ver aquele momento que para ele era um momento glorioso, porque Davi amava o exército do Deus de Israel. E Davi também ouviu no momento que estava saindo os guerreiros de Israel, aquele gigante saindo para afrontar ao exército do Deus vivo. E Davi também ouviu quando alguém disse: Davi, deste gigante que está afrontando a Israel, o rei falou que quem ferir a este gigante vai se tornar muito rico, vai ter a mão da sua filha em casamento e toda a sua família será isenta de impostos em Israel. E Davi lhe pergunta: como é isto mesmo? Davi viu ali a oportunidade de realizar o sonho dele. Aprenda, não perca a oportunidade. Se a oportunidade for de Deus, nunca diga não para Deus, porque como já foi dito aqui, Deus sabe o que Ele faz. Ainda que seja na velhice, Ele vai dar anos de vida para que você possa trabalhar e ter condições. Se você não tiver condições financeiras, Deus vai enviar também alguém que vai patrocinar a tua obra. E quando Davi, ele fica sabendo da recompensa do rei Saul. Davi agora, diferente de todos aqueles guerreiros, que eram guerreiros, mas não tinham no seu coração algo precioso que é o amor. Davi não era guerreiro, mas Davi amava as coisas do Senhor. E Davi se candidata a desafiar o gigante. Davi se candidatou ao desafio. E grande foi a zombaria com Davi, porque ninguém dava valor a Davi, porque Davi era isso, porque Davi era aquilo. Quem sabe tem alguém aqui tipo Davi, tanto à minha frente ou na minha retaguarda, que muitos não têm valorizado, porque você pode ser valorizado aqui, mas talvez você não seja valorizado lá. E grande foi a zombaria com Davi, mas Davi era um enviado de Deus. E Davi, ele foi. Eu tenho aqui mais um versículo para ler, para que vocês entendam que tem coisas que não vai acontecer no mundo natural, mas sim no mundo espiritual. É por isso que eu digo: não olhe para o tamanho do gigante, porque a batalha é no espiritual. Olhe para o tamanho do teu Deus. Agora vamos ler o versículo 30
Saul e todo Israel as palavras do filisteu, o que foi que aconteceu? Espantaram-se e temeram muito. Oh, Deus tremendo. Como é que pode, igreja? A igreja de Deus, com medo, espantado de gigante. Como é que pode o povo de Israel, que viu as maravilhas que Deus fez, temer a um gigante humano? Olha o que Davi agora falou, baseado no que ele estava presenciando. Versículo 32. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Estavam todos deprimidos, com síndrome de pânico, porque infelizmente existe crente que tem depressão, existe crente que tem síndrome de pânico. Eu nem digo que não tenha, mas que não permaneça, porque quem tem o Espírito Santo não tem que dar lugar à depressão, não tem que dar lugar à síndrome de pânico. E estava Israel ali, todo em pânico, começando pelo rei Saul, os irmãos de Davi, que eram guerreiros, todos estavam em pânico com medo daquele gigante. Agora chega aqui um tampinha de pinga, o menor da família, que ninguém dava valor, que ficava atrás dos matos tomando conta das ovelhas do pai, e que disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Meu Deus. 34. Então disse Davi a Saul, teu servo: apacentava as ovelhas de meu pai. Isso aqui é o poder da palavra para vocês. Libera a palavra profética diante de qualquer situação, igreja, porque a palavra tem poder. Vocês vão entender. Apacentava as ovelhas de meu pai. Via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feri, e lhe veia da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Glória a Deus. Assim feriu o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Aleluia. Deu para pegar essa ficha aí? Se você não pegou, você olha que Deus vai dar revelação. Seja Deus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Diga para teu irmão ao teu lado, diga para teu irmão ao teu lado: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Saul, ele viu algo diferente. Aquele menino, quando ele falou: cuidava eu das ovelhas do meu pai, e veio o leão, e veio o urso, e eu fui até lá e matei os dois. O Senhor me deu aquele leão, o Senhor me deu aquele urso, e assim também me dará este incircunciso filisteu. E Davi, ele pega seu cajado, ele pega, vai a um rio e pega 5 pedras lisas e bota em sua bolsa de pastor, e ele vai para o campo de batalha. E quando Davi, ele chega no campo de batalha, aquele gigante filisteu, quando olha Davi, aquele moço ruivo, com estatura pequena, aquele gigante disse: sou eu, um cão, para que você venha até a mim com paus? E a Bíblia vai dizer que Golias amaldiçoou a Davi em nome dos seus deuses e disse: vai-te a mim e eu te darei
cabeça. E darei as aves dos céus e as bestas do campo. E assim começou a batalha, gente. Glória. Não foi uma batalha sangrenta, gente. Davi estava sob a direção do Espírito Santo. Deus vai fazer coisas incríveis na vida de vocês, que vocês vão demorar para ver a ficha cair. A Bíblia vai dizer que Davi, ele, com aquela pedra que ele pegou no rio, uma pedra lisa, adequada, com uma aerodinâmica que iria cortar o vento para que o cálculo fosse acertado 100%. E foi isso que aconteceu. O gigante subestimou Davi, e Davi ele pega a sua fuga, ele lança em direção àquele gigante, aquela pedra, a aerodinâmica sai cortando os ventos e pega a testa do gigante. E aquele gigante caiu, igualmente as muralhas de Jericó. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Mas não foi a pedra que matou o gigante. A Bíblia vai dizer que Davi, ele pega a espada de Golias, ele corta a cabeça de Golias, ele levanta o troféu para que o nome de Deus seja glorificado. E a Bíblia vai dizer que todo Israel partiu para cima daquela batalha e matou todos os filisteus, e o nome de Deus foi glorificado, porque aquele gigante que afrontava Israel, ele caiu ao chão. E na vida de vocês não será diferente. Se você crê nessa história, nesse contexto histórico, que Davi, sendo ele de 1,5 metro, derrubou um gigante que era 2 vezes maior do que ele e muito mais pesado do que ele. Não tem gigante que vai parar diante de vocês, se vocês se comportarem igual Davi se comportou. Não olhem para o gigante. Eu não sei qual gigante que tem se levantado na vida de vocês. Se é um desemprego, se é uma dívida, se é uma enfermidade, se é um problema no lar, se é um filho que está aprisionado nas drogas, seja o que for, seja esse gigante pode ter 3 metros, 4 metros, 5 metros, mas eu quero dizer que o Deus que nós servimos é maior. Aleluia. E se você crer, Deus vai fazer coisas tremendas na vida de vocês. Não faça da Bíblia um livro de história. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e escrita por homens, direcionado pelo Espírito Santo. Deus derrubou as muralhas de Jericó. Deus derrubou aquele gigante. Deus abriu o mar vermelho para finalizar. Eu quero te perguntar: existe alguma coisa impossível para Deus? Existe? Não. Então tome posse da vitória, profetize sobre este vale e creia que Deus ele já preparou